Então, boa noite, colegas maêuticos, colegas de outras instituições, psicanalistas, bem-vindos, né, à Maêutica. Hoje teremos a atividade Seminários Temáticos Abertos. Essa atividade já está na nossa instituição há alguns anos. Então, aproveito essa oportunidade para falar um pouco para vocês, né, o que são os seminários temáticos abertos, a proposta da Maêutica com esta atividade. Para quem não está na Maêutica, vem de outras instituições, saber um pouco dessa proposta, né, da instituição com esta atividade. Vou ler aqui alguns trechos, né, de um texto que eu organizei, para poder enviar aos colegas membros que tivessem o desejo de fazer um seminário e participar dessa atividade aqui na nossa instituição. Então, os seminários temáticos abertos da Maêutica seguem o caminho trilhado e iniciado por Roberto Harari em nossa instituição. Por mais de 2 décadas, de 1986 a 2008, o mestre sustentou em presença sua valiosa produção e transmissão da psicanálise a partir de uma rigorosa e inovadora leitura de Freud e Lacan. Após a sua morte, os membros da instituição decidiram então passar a sustentar esta importante atividade, colocando em ato a autorização de cada analista inscrito como membro. A proposta de um seminário é a exposição a céu aberto de um tema, ideia, conceito, como via fecunda de estudo e de desenvolvimento de articulações próprias, lugar de elaboração, lugar de compartilhar seu processamento teórico com outros institucionais e com a comunidade de analistas, pois o seminário é uma atividade aberta da instituição. Em seu livro Polifonia, Harari nos diz que esta forma de trabalho estabelece particular relação com a palavra e com a escuta. Empresta os pensamentos de Roland Barthes e diz: um terreno que há de se somar polifonicamente questões propostas pela psicanálise, como também se advertir para não colocar as ideias como verdade absoluta. Então, hoje, nós temos o nosso colega, membro da Maêutica, o Maurício Eugênio Malisca, psicanalista, professor de psicanálise da Universidade Sul de Santa Catarina, membro do CRIVA, Círculo de Pesquisa Internacional, Voz e Análise. O Maurício hoje, então, vai ministrar o seminário conosco aqui na Maêutica, com o tema O Grafo do Desejo. Tá? Então, sejam todos bem-vindos e que a gente possa aí fazer um bom trabalho junto ao colega. Passo, então, a palavra a você, Maurício. Ok. Obrigado, Roberta, pela apresentação. Boa noite a todos e todas. Bem-vindos aí ao seminário. Agradeço também a Maêutica, né, por esse espaço em que podemos abordar algum tema aí na forma de seminário. Eu gostaria de dizer também que entendo o processo, né, esse espaço do seminário, como um espaço experimental, né, como um espaço laboratorial, no sentido do laboratório como o labor, né, o trabalho, e também a experimentação, né. Em outras palavras, sempre tomei esse espaço dos seminários como um momento de falarmos aquilo que não sabemos, mais do que aquilo que sabemos, né? No sentido de explorar algumas coisas que nos parecem novas ou que está em processamento, né? Num work in progress, né? Vamos usar a expressão aí, né? Nesse sentido. Então, é com esse espírito que vem aqui essa noite, né?
junto a vocês para desenvolver este seminário. O grafo do desejo, na verdade, é alguma coisa que há um tempo já me intrigava e eu vinha trabalhando com ele e tentando esmiuçar um pouco mais essa questão e sempre fui tomado por uma coisa do tipo, não entendo o que é esse grafo, não consigo processar. E trabalhando um pouco com ele também me parece uma ideia de que assim, de que todos nós entendemos um pouco do grafo, todos nós trabalhamos um pouco com ele na teoria e na clínica psicanalítica, porque ele diz da constituição do sujeito. Então, quer dizer, um tema que sempre foi prato do dia, o feijão com arroz aí da psicanálise, né? Enfim, a psicanálise trata da constituição do sujeito, isso, né, todo analista, ou inclusive aspirante analista, passa aí por algum estudo ou alguma prática aí, né, correlacionada a isso. Então, ao mesmo tempo, eu vejo que o grafo do desejo tem uma complexidade que pode ser tratada de diversas formas. Ele também nos diz de um feijão com arroz, nos diz de uma coisa muito básica assim da constituição do sujeito, né? E da nossa própria prática psicanalítica, né? Então, também apresento o seminário com esse duplo sentimento, assim, de uma coisa que é complexa e é ordinária, é cotidiana, né? Ordinária nesse sentido do cotidiano, né? Bom, então, o grafo do desejo, né, Lacan trabalha em cima desse grafo no seminário 5 e 6. Ao longo do seminário 5, ele vai construindo o grafo. No seminário 6, logo no início do seminário, tem uma espécie de um apanhado aí desse grafo. E ele também trabalha o grafo no texto que está nos escritos, Subversão do Sujeito e Dialética do Desejo Inconsciente. Então, basicamente, são esses os momentos de elaboração de Lacan em torno do grafo do desejo, né? A gente fala o grafo do desejo, mas, na verdade, não é que toda a complexidade do grafo está em torno do desejo, eu diria que está em torno da constituição do sujeito. Para mim, esse é o ponto central do grafo. E uma constituição do sujeito, seu aspecto imaginário, simbólico e real, em que ele articula vários conceitos, conceito fantasma, conceito de desejo, o estádio do espelho, o enunciado, a enunciação, enfim, a demanda, o grande outro, o significante, significado, enfim, são vários pontos teóricos que estão aí grafados, né? Então, ele faz, na verdade, uma recuperação aí de vários conceitos, colocando esses conceitos, né, em diálogo no grafo, né? Então, não é um grafo do desejo especificamente desse conceito, né? Mas sim, talvez, eu imagino que foi assim nomeado grafo do desejo, porque o desejo está justamente no ponto central aí da constituição do sujeito, né? O desejo está aí como um elemento extremamente né, chave da constituição do sujeito, né? Bom, eu vou me utilizar aqui de algumas imagens. Essa aqui, digamos, Lacan considera a célula elementar do grafo, né? Vejam que ele tem duas setas, né? Uma seta horizontalizada, né? Não muito horizontal, mas horizontalizada, arcada aqui, que vai da esquerda para a direita, né? E uma outra mais verticalizada, né? Que vai aqui da direita para a esquerda, fazendo esse looping, né? De um certo retorno, né? Esse looping, assim, de um certo retorno. Esses dois movimentos são os dois movimentos que nós vamos encontrar em todo o grafo. Esses dois movimentos,
ele vai se repetir, né? Então, quer dizer, um movimento mais horizontalizado, da esquerda para a direita, e um outro que vai da direita para a esquerda, né, num movimento de retroação, né, daquilo que Lacan vai nomear aí aliás, que Freud nomeia, né, do Nachtraglichkeit, né, ou seja, a posteriori, né, que Lacan traduziu como o après coup, né, e que a gente chama do a posteriori, né, ou o só depois, também em português, dito muito do só depois. Muito bem, então o que está articulado aqui nesse movimento, a gente parte para uma segunda figura, na verdade, digamos, partimos, está um pouquinho pequeno isso aqui, está um pouquinho, isso. Partimos aqui dessa linha que vai de S a S'. Esse S aqui é o significante. Então, o que está representado aqui é a cadeia significante. A cadeia significante que vai de S a S', ou seja, de um significante a outro significante. Então, aqui nós temos a cadeia linguageira, a cadeia da associação livre, aqui nós temos a cadeia da fala, né? Se podemos, né, também colocar assim, é que cadeia linguageira dá uma ideia mais ampla, né? Não só da fala, mas que vai de um significante a outro significante, ou seja, do S ao S', né? Então, ou seja, aqui está a linguagem num determinado enunciado, né? Bom, e esse movimento nessa forma esse arco que retrocede, ele parte do delta, né? O que é esse delta aqui? O delta é um ponto de partida. O delta é simplesmente o princípio da necessidade, né? Quer dizer, aqui no delta não estaria a princípio o sujeito, estaria o vivente, estaria o ser, né? O ser que é pura necessidade nesse momento. Esse vivente, esse ser que ainda não foi atravessado pela linguagem, né? Então, quer dizer, é um ponto de partida, esse delta, né? E esse movimento que ele faz aqui dessa retroação, esse arco, é, na verdade, um corte na cadeia significante. É um corte na cadeia significante porque vocês sabem que a cadeia significante, a nossa escrita, por exemplo, né, ela tem uma linearidade em que ela vai da esquerda para a direita. Mas o elemento de costura, o elemento que cria uma significação, ele faz um looping no contrário, da direita para a esquerda, né? Então, quer dizer, um enunciado qualquer, como, por exemplo, se eu digo a árvore é frondosa, o frondosa é um elemento que vai retroceder sobre a árvore e fazer uma significação na árvore, mostrando que justamente, se eu digo a frase a árvore é frondosa, dá a entender que essa árvore é um vegetal, estamos nos referindo ao vegetal. Agora, se eu digo a árvore genealógica da minha família é complexa, digamos, todos esses significantes que vêm depois da árvore, ou seja, a árvore genealógica da minha família é complexa, todos esses significantes retrocedem sobre a árvore, né? Ou seja, fazem esse movimento de retroceder e mostram que essa árvore aí, a significação dessa árvore é que não é o vegetal, né? Nesse segundo enunciado não estamos tratando do vegetal, né, que está lá fora, lá no pátio, né?
ou seja, de uma outra significação. Então, esse é um princípio linguístico, já estava lá desde Saussure, esse movimento, né, a hora que o Saussure estabelece a teoria do valor, né, ele vai justamente estabelecer essa relação de como o efeito da significação depende justamente das relações de oposição, negação e diferença de um significante sobre outro ou outros significantes, né? Então, o Lacan pega aí desse princípio da linguística saussuriana para justamente pensar a constituição do sujeito, ou seja, aqui na ponta dessa seta nós vemos então o S barrado, em que esse S então é o sujeito barrado. Por quê? Porque justamente essa significação do sujeito enquanto tal, a partir do enunciado, ele vai se dar nesse movimento do só depois, nesse movimento de um a posteriori, né? Então, quer dizer, é esse elemento que retrocede, né? E que faz, no retroceder, faz a significação. Justamente o que Lacan vai chamar de ponto de estofo, né? O ponto de estofo, também chamado o point de capiton, em francês, né? Ou o ponto de basta, né? O que é isso? Vocês devem né, já ter observado em um sofá, por exemplo, em que ele tem aquelas costuras, né, digamos quadriculadas, muitas vezes quadriculadas, em que faz com que o estofado do sofá ele converge para determinados pontos, né? Então aquela costura ela é feita com uma única linha, né? Que quando você puxa ele faz esse movimento, né? Do estofado se curvar para aquele ponto. Então quer dizer aquele ponto é o ponto de estofo, né? Que Lacan vai dizer também o ponto de basta, esse point de capiton, né? Ou seja, esse elemento que aqui seria o elemento de significação, né? O elemento de significação que gera o significado, né? Então, nesse movimento de retroceder, aquilo que gera esse significado, né? E que vai constituir aqui, ou não exatamente constituir, mas vai simbolizando aí esse sujeito dividido, né? Ou seja, a cadeia significante, essa horizontal, a cadeia significante, ela já está aí. Ela é um enunciado, né? A linguagem, todo o aspecto simbólico da linguagem já está aí no mundo antes do sujeito nascer, né? A estrutura da linguagem já existe, a cadeia significante já está aí. A questão é que esse sujeitinho, quando vem ao mundo, que é apenas um pedaço de carne, que é apenas um vivente, como Lacan vai chamar nos escritos, né? Quer dizer, esse delta aí, esse ponto de partida, ele não é alguém especificamente, por isso ele está aí colocado como um delta, né? Mas que, justamente por esse efeito do ponto de estofo, que o Lacan vai dizer nos escritos também, né, que o ponto de estofo é o que vem a ocupar o lugar do corte saussuriano, né? Então, quer dizer, o corte lá em Saussure, o corte que produz a significação, Lacan vai trabalhar isso como ponto de estofo, o ponto de estofo. Não produzindo uma significação no sentido linguístico, mas produzindo aí uma significação para o sujeito, ou seja, produzindo um efeito aí sobre o sujeito. Por isso, então, nós vamos ter aqui na ponta da seta esse sujeito dividido, né? Então, nesse elemento desse corte, né? Esse corte retroativo, que é também aí um corte metafórico, assim como o exemplo que eu estava dando da árvore frondose, da árvore genealógica, né? Quer dizer, temos aí uma metaforicidade da linguagem,
difícil definir onde está o literal, né? Dizer qual que é. O literal é a árvore genealógica, o literal é a árvore vegetal, né? Dizer o literal sempre é uma certa convenção, né? A linguagem por si só ela é metafórica e metonímia, né? Ou seja, metafórica no sentido que produz, digamos, substituições, e produzindo sentidos outros, sentidos plurais, então nesse sentido metafórica, e também metonímica, porque um significante sempre está deslizando para outro significante. E aqui, justamente, em se tratando do grafo do desejo, Lacan vai dizer que o desejo é metonímico. O desejo é justamente aquilo que desliza, que escorrega de um para outro, né? Ou seja, tem um deslizamento. Então, a partir daí, a gente pode observar esse movimento aqui, né? Também está pequenininha a imagem. Agora que eu me dou conta que essas imagens estão meio pequenas. Bom, assim. Espero que assim ficou mais claro. Então, quer dizer, é o mesmo grafo. Você tem do S ao S', quer dizer, de um significante a outro, o delta, né? Por onde partiu, vai retroceder e na ponta dessa seta o sujeito, quer dizer, o sujeito como um derivado aqui desse movimento. Muito bem, ele vai acrescentar 2 novos elementos aqui. O que é aqui esse asão? O A grande aí é o grande outro, né? Que em francês, outre, né? Escreve com A. Então, justamente, o A maiúsculo é o grande outro. Por quê? Porque justamente é o grande outro que vai, através desse código, significar a mensagem, né? Nos escritos, Lacan diz que o A, que é o lugar do grande outro, é o lugar do código, é o lugar de uma codificação. E aqui onde está o significado é o lugar da mensagem. Quer dizer, esse código vai significar, de um certo modo, a mensagem. Só que nos escritos é interessante que a gente vê um work in progress mesmo do Lacan. Parece que, bom, no seminário 5 também, mas no seminário 5 me parece mais aberto, ele viaja muito mais e a gente perde, ao menos a minha leitura me provocou isso, de me perder um pouco, num certo passo a passo, embora não é bem esse o termo, mas uma certa sequência da construção do grafo, né? Mas nos escritos ele justamente vai dizer que o A, né, é isótopo ao o outro, né? Que o A, que é o lugar do código, né, é isótopo ao lugar do grande outro. Então, quer dizer, aqui está o grande outro, porque é justamente o grande outro que vai, o grande outro enquanto tesouro dos significantes, o grande outro como a linguagem, como o próprio inconsciente, é que vai produzir esse efeito de uma significação. Então, aqui nós temos o S minúsculo, né? Que é o significado. Sim, porque o efeito de significação está do lado do significado. Então, aqui é o significado do grande outro. Sim, porque foi justamente o grande outro que produz esse movimento. Então, quer dizer, o sujeito aí é significado pelo grande outro nesse movimento. O ponto de estofo é um ponto de amarração aí de uma certa significação. Quem produz isso aí é o grande outro, e esse significado que vai ser um significado para o sujeito, ou seja, incidindo, né, sobre o sujeito. No seminário, desculpe, nos escritos, na subversão, perdão, o título, Subversão do Sujeito e Dialética do Desejo Inconsciente, aqui no lugar do significado vai estar ele coloca um Y, né? Que é justamente para... não, isso está no seminário 5.
ele coloca um Y, me engano aqui, perdão, ele coloca um Y aqui no significado, mas justamente para dizer que o Y quer dizer o lugar da mensagem, né? O lugar da mensagem que vai ter um determinado, essa mensagem vai ter uma determinada significação, né? Ou seja, nesse movimento do grande outro, né, sobre essa mensagem, né? Então, quer dizer, dá para ver que ele vai, no seminário 5, ali, ele está construindo o grafo e ajustando até os lugares e os nomes aí, né? Quer dizer, aquilo que era o Y vai ser a mensagem, o que era o lugar do código aqui, ele vai pôr o grande outro, né? Então, quer dizer, ele vai, né, trabalhando nesse grafo, né, se utilizando do xiste do familionário, né, um xiste amplamente trabalhado no seminário 5, para justamente, né, como um protótipo aí para ir pensando esse lugar do grafo, né? Bom, e ele vai dizendo que a metáfora e a metonímia também se produzem aí nesse lugar de significação, né? Sim, a metáfora, né? O efeito da metáfora é um efeito de significação, né? Então, nesse sentido, né? Bom, o grafo também é pensado muito em andares, né? Nós vamos ter o chamado primeiro piso, o segundo piso, né? Ou seja, ele tem uma relação que é uma relação, né, justamente dos andares. Mas antes de ir para os andares, deixa eu ver se está na próxima figura aqui. Sim. Nós vamos ter aqui, nessa próxima figura, já um pouco mais parecida com o que a gente está acostumado a ver o grafo completo, né? Vejam que aqui vocês poderiam questionar algumas mudanças. O ponto de partida da seta, aqui, que antes estava o delta, está o sujeito, né? Vocês poderiam dizer, tá, mas como é que ele trocou? Antes era o delta e agora o sujeito? Sim, porque um primeiro movimento do grafo, aqui o delta é o ponto de partida, né? Então, é como se esse delta fosse até o grande outro, fizesse esse movimento aqui, né? E voltasse para cá, voltasse para esse ponto de origem. E quando ele volta para o ponto de origem, já não é mais o delta, já não é, porque o delta é um elemento, é um x, é um elemento incógnito, né? Então, quando ele volta para esse ponto de origem, ele já não é mais o mesmo. Ele não é aquele pedaço de carne, aquele vivente que não sofre os efeitos da significação. Ele já é um sujeito atravessado pela linguagem, atravessado pelo grande outro, significado nesse grande outro. Então, nós já temos aí um sujeito barrado, né? Ou, minimamente, nós já temos aí um sujeito. Então, ali onde estava o delta, que era um ponto de partida, e um ponto de partida no nada, né? Porque pensar o pedaço de carne, o que é um pedaço de carne, né? Ou seja, pensar esse ser recém-nascido, esse vivente. Vivente me parece um nome até meio capinzalense, né? Eu sou de Capinzal, meio oeste do estado, e lá a gente diz, o vivente, né? É um nome justamente para... Não tem um outro nome para designar, chama de vivente, né? Então, quer dizer, vivente não é nada. Já sujeito não, sujeito é um conceito, é uma categoria importante aí dentro da psicanálise. Então, quer dizer, é como se partisse do delta, fosse para o grande outro, houvesse essa significação e voltasse para esse ponto de origem. Ao voltar para o ponto de origem, ali já não é mais o delta. Já aconteceu um primeiro percurso aí do sujeito na linguagem, em que ali já temos um sujeito. Então, agora a gente relança o percurso desde a condição de sujeito,
não mais da condição daquele delta inicial. Agora aqui já temos como ponto de partida um sujeito, né? Já teve um primeiro atravessamento aí da linguagem, do grande outro, então nós temos aqui um sujeito, né? Os elementos, digamos, aqui dessa seta arcada aqui, mas dessa seta mais verticalizada, os elementos continuam sendo os mesmos. Quer dizer, é de um significante a outro significante. Aí vocês vão questionar, tá, mas por que está a voz aqui? A voz não é um significante. Sim, realmente, a voz não é um significante. Aqui houve uma mudança interessante, porque é a cadeia significante que parte de um significante a outro significante, mas na ponta dessa cadeia está a voz. Por quê? Porque a voz, eu vou utilizar uma definição do Jacques Alain Miller, que para mim é uma das melhores definições sobre o que é a voz, e ele diz, a voz, isso está num textinho do Jacques Alain Miller, que se chama Jacques Lacan et la voix, né? Jacques Lacan e a voz, né? Então, ele diz assim, a voz é tudo aquilo que do significante não concorre para os efeitos de significação. Então, quer dizer, se nesse primeiro andar aqui do grafo nós estamos falando de efeitos de significação, a voz está na ponta desse negócio aqui. A voz está quase na ponta caindo fora disso. Por quê? Porque a voz é justamente né, tudo aquilo que do significante não concorre, não contribui para os efeitos de significação. Então, a voz está aqui, né, nessa ponta, quase para fora, efetivamente, do grafo, né? Enquanto o significante está em ponto de partida nessa cadeia aqui, né? Que é essa seta da esquerda para a direita. Esse elemento me faz pensar numa coisa que vem no Lacan mais tardiamente, não nesse momento, mas no seminário 23, 1975. Aqui nós estamos em 1958, 59, 57, tá? Essa elaboração do grafo aí de 57 a 59, vamos colocar assim, né? Num texto, num seminário posterior, né, bem depois, em 75, 1975, seminário 23, o Lacan vai dizer que o significante se reduz a uma torção de voz, ou seja, que o significante é uma torção de voz. Me parece, agora eu fazendo uma leitura, né, no só depois de Lacan, né, uma leitura retroativa, me parece que essa coisa que numa ponta está o significante e na outra está a voz, tem a ver com isso. Embora Lacan não formulou essa definição aqui nesse momento, só em 75. Mas me parece isso, quer dizer, o significante como uma torção da voz. Em que sentido? Para ficar um pouco mais didático isso que eu estou falando, a torção da voz é assim. O netinho do Freud fez e o Freud, orelhudo, escutou aquilo e disse, for, dá. Ele fez uma torção da voz aí, né? O menininho fez né? Do Fordar, né? Vocês estão ligados? Quando o menino joga o carretel e puxa o carretel de volta, né? Ele jogava, estava no bercinho, jogava o carretel longe, e quando o carretel ia para fora, ele fazia né? Depois, quando ele puxava, o carretel voltava, ele né? Um movimento de um certo júbilo de reencontrar ali o objeto, né? Então, quer dizer, o Freud faz aí essa torção da voz e tira daí o significante. Nesse a, ele escuta for dar, né? Não sei se ele escuta ou se ele faz esse movimento de torção da voz e que imprime aí o significante. Então, quer dizer, de um certo modo, é muito interessante aqui ter o significante de um lado e a voz do outro, né?
Então, quer dizer, a gente parte do sujeito agora, não mais daquele delta, né? O grande outro aqui vai fazer esse movimento do, do ponto de estofo, da retroação, produzindo, então, o significado do grande outro. O Szinho aqui é significado, certo? Não tem nada a ver com o significante que está escrito aqui do lado de fora, né? O significante que está se referindo à seta horizontal. Esse é o significante. O que está aqui dentro é o S minúsculo. É o significado do outro, né? Então, quer dizer, e que retorna. Agora, na ponta dessa seta, está o I grande e entre parênteses o A grande. Bom, entre parênteses o A grande é o grande outro, você já sabe. E o I grande aqui é o ideal. É o ideal do grande outro. Ou seja, o ideal cultural, o ideal civilizatório, né? O ideal desse grande outro. Isso está na ponta do percurso. Então, agora, esse sujeito, ele parte daqui como sujeito para tentar encontrar o ideal, né? Aqui a gente poderia dizer também, é o ideal de eu aqui? Sim, é o ideal do eu, mas tomando o ideal do eu como esse ideal cultural, esse ideal... por isso que eu acho que aqui está como ideal do grande outro, né? O I maiúsculo com o grande outro. Então, quer dizer, no fundo, o percurso é em busca de um ideal, né? É mais ou menos o que a gente faz na vida, né? A gente está sempre em busca de um ideal aí, né? Não, não temos muita consciência disso, mas estamos em busca desse ideal, né? Bom, muito bem. Novos elementos aqui entram também no grafo. Nessa primeira partezinha do grafo, um elemento extremamente imaginário. Quer dizer, aqui em cima, no campo do enunciado, no campo da significação, nós temos aí os elementos simbólicos. Então, essa primeira partezinha do grafo aqui é uma parte concernente mais ao imaginário. Por quê? Porque de um lado está o izinho minúsculo com o azinho. Esse azinho minúsculo é o pequeno outro, né? É o pequeno outro das nossas relações, o outer, né? Ou seja, é o pequeno outro com quem eu me relaciono, estou pareado com esse pequeno outro e crio uma imagem aí do pequeno outro. Então, essa imagem desse pequeno outro é um I minúsculo, né? É o I da imagem do pequeno outro. E isso vai nessa seta aqui, né? Essa seta vai mostrar que isso vai ter uma incidência sobre esse Mzinho. O que é esse Mzinho? Esse Mzinho é o MOA, é a abreviação, né, da palavra moi em francês, né? M-O-I. É o eu do imaginário, né? O moi é o eu do imaginário, né? Seria o ego na famigerada tradução aí inglesa, né? Ou seja, a instância egóica, né? Então, quer dizer, o eu se constitui nessa imagem que se forma no espelho, né? Entre o A e o Alinha, entre o eu e o pequeno outro, ou essa imagem do pequeno outro, né? Então, quer dizer, aqui nesse momento nós temos um estágio do espelho, né? Exatamente aqui, esse primeiro lancezinho aqui do gráfico do desejo é o estágio do espelho, né? Em que você tem a formação do eu, né? Do moi, e numa certa identificação especular, né? Imaginária com o outro, né? Evidentemente que aqui a gente poderia dizer também que se constitui o eu ideal, né? Se aqui na ponta nós podemos ter o ideal do eu, né? Como um ideal cultural, aqui nesse primeiro momento nós vamos ter um eu ideal, né? Ou seja, um narcisismo primário, que é um narcisismo constitutivo do eu, né? Extremamente necessário
esse narcisismo primário para a formação do eu no estádio do espelho, né? Quer dizer, injetar aí uma carga libidinal nesse eu, no narcisismo primário, é extremamente necessário para justamente, né, constituir esse eu. Mas esse é justamente um primeiro andar aí do gráfico. E nós vamos ter um movimento também do grande outro sobre o significado, nesse movimento aqui, né, do grande outro sobre o significado. Muito bem. Então, veja bem, na continuação, é como se, então, até aqui, né, nós temos aí o que a gente estava discutindo, né? O nível simbólico, o nível da significação, né, do significante até a voz, né? E aí é como se o sujeito, aqui a mudança, né, o ideal do outro lá embaixo, como ponto de chegada, o sujeito como ponto de partida. Vamos lá, o sujeito parte novamente daqui, desse ponto inicial, chega no grande outro. Aqui no grande outro, ele vai ser lançado a partir de um interrogante sobre o seu desejo. Ou seja, o sujeito é interrogado aí a partir do seu desejo. Por isso mesmo tem esse desenho pequenininho aqui, porque depois do grande outro, para além do grande outro aqui, vem o desejo, né? Esse desenho pequeno. E a pergunta do que voi, né? Essa pergunta aqui que voi, uma expressão em italiano, né? Que quer dizer, a tradução aí, né? Que queres, né? Mas esse que queres é um pouco mais específico, não é simplesmente o que você quer, o que você deseja, é o que o grande outro deseja de mim, né? De que modo, então, o grande outro deseja, o que ele deseja de mim, né? Então, é um interrogante acerca do desejo, mas articulado com o grande outro, né? Então, quer dizer, daqui parte novamente esse movimento de retroação, esse movimento do só depois, né? Mas para interrogar não sobre a mensagem ou a significação da mensagem, como no primeiro piso, mas sim um interrogante sobre o desejo. Essa pergunta do que foi, Lacan retira do romance de Cazotte, né, O Diabo Enamorado, e é uma pergunta que, na verdade, é uma pergunta que assombra o sujeito, né? É uma pergunta que deixa o sujeito num estado de terror, né? Tem algo terrível na pergunta, né? O que o outro quer de mim, né? O que ele quer que eu seja, né? Frente a isso, essa pergunta tão desconcertante, tão assustadora do grande outro, o sujeito só pode responder com a fórmula do fantasma. Ou seja, ele só pode responder com o seu fantasma, né? Que está aqui colocado. A imagem realmente não ficou tão clara, mas nós temos aqui o sujeito barrado, inserido aqui a fórmula do fantasma, né? Essa aqui é, então, a fórmula do fantasma. Ou seja, o sujeito responde diante dessa pergunta terrível do grande outro, né? E que o sujeito se pergunta o que esse outro quer de mim, o que ele quer que eu seja, a resposta é fantasmática. Ou seja, aparece aqui, então, a fórmula do fantasma, que é sujeito barrado, punção, DA. Essa punção, esse losango aqui no meio, né? Na verdade, não é um losango, parece ser um losango, mas não é um losango, é o termo punção, né?
Atenção, não é pulsão com L, né? Mas punção com N, punção, né? Porque a punção é uma palavra que vocês conhecem, né? Quando vocês vão tirar sangue no laboratório, né? A enfermeira faz uma punção venosa ali, né? Ou seja, ela extrai sangue. Então, a punção é um ato de cortar, é um ato de um corte, de uma incisão que é feita, né? Então, quer dizer, essa incisão mostra também as relações do sujeito barrado com o objeto A. Porque na fórmula aqui, de um lado, nós temos o sujeito barrado, esse mesmo sujeitinho aqui, que é o ponto de partida do gráfico, e do outro lado, o objeto A. O objeto A, que é o objeto causa de desejo, um objeto sempre em falta, um objeto desde sempre perdido. Então, essa punção que parece um losango é as relações do sujeito com o objeto A, ou seja, as relações do sujeito com essa falta fundamental, né? Então, e essas relações aqui, se a gente aumentar esse losango, vai aparecer os símbolos de maior, menor, de conjunção e disjunção, né? Que é aqueles símbolos, né? De conjunção, disjunção, maior e menor. Ou seja, são as diversas relações, menos a igualdade está descartada, as diversas relações que se estabelecem entre o sujeito e a falta. Ou seja, o fantasma é uma forma de responder aí a essa pergunta que vem a partir do grande outro, essa pergunta do que queres, do que voi, né? Ou seja, o sujeito responde com o seu fantasma, né? Mais ou menos assim, o fantasma é acionado como uma tentativa de suprir essa pergunta que não tem resposta, né? Quer dizer, os fantasmas fundamentais, por exemplo, todos eles são né, tentativas de resposta diante de uma pergunta, né? O que constitui os proto-fantasmas é isso, né? Digamos, sempre tem uma pergunta fundamental ali e que o sujeito responde com o fantasma, né? Então, aqui surge então a fórmula do fantasma. Então, de um lado está a fórmula do fantasma, de outro está o desejo, né? Ou seja, o desejo, que é o ponto de partida desse interrogante, ele está né, num lado oposto, né, num outro ponto, não oposto, mas num outro ponto em relação ao próprio fantasma, né? Então, nesse sentido, nós vamos ter aqui como efeito, de um lado, o fantasma, de outro, o desejo, né? Então, uma seta que saiu lá debaixo do sujeito passa pelo grande outro, ela pode ter esse percurso do desejo ao fantasma. Por isso que na figura anterior eram duas setas que passavam, porque uma é essa e outra é essa grandona aqui por cima. Lembram dessa figura aqui? Porque que, né, são duas passando, né? São duas fazendo o arco aqui, né? Porque justamente são duas, né? Aqui no gráfico são duas. Então, uma que passa aqui do desejo para o fantasma e outra que vai fazer um percurso maior passando justamente pela demanda, né? Porque justamente a pergunta do que foi implica também uma demanda, quer dizer, uma demanda para o sujeito no sentido, o que esse outro quer de mim? O que eu devo de ser para ele? Né? Ou seja, o que devo ser para esse sujeito? Então, implica aí na tentativa de uma resposta à demanda, né? Só que essa resposta à demanda incide justamente no significante da falta do outro. Então, aqui nós temos o grande outro, barrado, quer dizer que esse grande outro não é total, esse grande outro
não é inteiro, não é um grande outro absoluto. Esse que a pergunta que eu me faço, o que ele quer de mim, é uma pergunta terrível, porque eu suponho que esse grande outro é absoluto, que ele tem um gozo absoluto, que ele tudo pode, que ele não é castrado em última instância. Então, o que esse ser não castrado quer de mim? Então, é por isso que eu respondo com a fantasia. Aqui, nesse outro ponto, é como se a resposta pudesse ser outra, porque nós vamos ter aqui, como efeito, o significante do grande outro barrado. Então, quer dizer, aqui esse grande outro está barrado, diferentemente do piso inferior, em que, tanto de um lado como do outro, o grande outro não é barrado. Ou seja, o grande outro aqui está, né, aparece sem esse corte. Barrado que eu digo sem esse corte atravessando o asão, né? Então, quer dizer, tanto no grande outro quanto no significado do grande outro, né, ele não está barrado, já que em cima não, esse grande outro é barrado. E o que se produz aqui nesse essesão é o significante desse grande outro barrado. Então, quer dizer, o significante do grande outro barrado, esse grande outro que está entre parênteses, né? Vejam que aqui é o significante, no piso de baixo é o significado. Aqui é o essesão, que Lacan simboliza com né, digamos, é o significante, é o S maiúsculo, e o S minúsculo o significado. Aqui também tem a fórmula lá da inversão saussuriana, né? Lembram que o Saussure, o Lacan, inverte o signo saussuriano, colocando o significante para cima e significado para baixo. Então, quer dizer, essa mesma lógica está presente aqui, né? O significante acima e o significado abaixo, né? Então, aqui nós vamos ter, então, esse significante da falta do grande outro, né? Que vai também numa cadeia aqui de enunciação, né? Essa segunda linha, perdão, essa segunda linha horizontalizada aqui, né? Arcada aí, vai também do significante da falta do outro para a demanda. Quer dizer, aqui, ao menos eu entendo assim, que é o nível da enunciação. Não é outro nível, é o nível da enunciação. Estamos também no campo do significante, mas de um outro modo. Aqui não promovendo efeitos de significação, como no piso abaixo do grafo, mas sim esse efeito em que o grande outro barrado, né? Ou seja, isso nos remete à castração, né? Ou seja, o efeito disso que está cortando a demanda aqui é justamente a castração, porque o efeito desse movimento aqui, desse corte assim, é a castração. Ou seja, vai do gozo à castração, né? Em que justamente a castração enquanto lei, a castração enquanto uma lei simbólica, é aquilo que coloca limites no gozo, né? Então, quer dizer, um gozo interditado aqui, né? Então, quer dizer, nesse efeito da castração, né? Entre o significante e o significado, então vai estar o fantasma, né? E entre o significado e esse ideal do grande outro, o eu, né? Então, quer dizer, o movimento aqui de retorno do grafo, né, é um movimento em direção ao ideal do grande outro, né? Então, quer dizer,
Veja, é um ideal que já também passou pela castração, é um ideal em que o grande outro já foi barrado, é um ideal que já foi também do gozo para a castração, já foi do significante para a voz, né? Ou seja, nesse retorno nós temos aí, não é buscar o ideal numa coisa meio ingênua, assim, de alguém que busca um ideal, né? Um ideal de sujeito, um ideal de homem, um ideal de família, um ideal de não sei o que lá, né? Não é essa coisa ingênua do ideal, né? É um ideal marcado já por uma castração aí do grande outro, né? Então, quer dizer, o grafo mostra todo um percurso aí, né? Um percurso que é totalmente articulado aí, né? Ou seja, em que me parece que dizer grafo do desejo é justamente porque o desejo está um ponto, digamos, central dessa constituição do sujeito, né? Por isso me parece grafo do desejo. Mas vejam que ele não é específica, não é uma coisa específica falando do desejo, ou especificamente está falando do desejo. Não, ele está falando da constituição do sujeito, mobilizando aí diversos conceitos, né? Mobilizando diversos elementos, né? E nessa questão do desejo também é importante a gente pensar, né, que o desejo aqui justamente ele não tem um objeto, né? Lacan vai dizer o desejo não tem um objeto, o desejo tem um objetivo, né? Então esse ideal do grande outro como um ponto a se chegar, né? Um ideal a se chegar é muito mais na clave do desejo como um objetivo e não um objeto. Porque quando a gente diz assim, o sujeito deseja o desejo do outro, não é que ele deseja o objeto de desejo do outro. Não, ele deseja o desejo do outro e não o objeto que o outro está desejando, né? Digamos assim, ele não está desejando aquilo que o outro deseja. Ele deseja o desejo do outro, o próprio desejo. Então, nesse sentido, o desejo não tem um objeto e sim um objetivo, né? Nesse sentido, né? Ou seja, o grafo do desejo ele mostra esse objetivo, esse ponto aí de uma certa de chegar, né? Num determinado ponto. Uma outra coisa que eu não sei se eu falei aqui, me parece que eu estava pulando, é quando eu estava falando desse piso inferior aqui do grafo, né? Que vai do eu ideal ao ideal do eu, é também o quanto que esse eu ideal, inicialmente sustentado aqui, depois ele cai, né? Ou seja, esse eu ideal que diz eu sou o ideal, né? A mãe que chega pro bebezinho, pega nas bochechinhas e diz você é a coisa mais linda do mundo, e aí esse bebezinho diz, bom, então eu sou o ideal, né? Eu sou a coisa mais linda do mundo, e tem bastante coisa linda nesse mundo, né? Então, ele fica nesse lugar de ideal. Aqui, quando está nesse movimento em direção ao ideal do grande outro, ou esse ideal de eu, quer dizer que já foi elevado o eu ideal a um ideal de eu. Esse eu ideal já, já se quebrou, isso de que eu sou o ideal, né? Isso se quebrou, né? A sua majestade é o bebê, né? Então ele precisa justamente elevar esse eu ideal a um ideal de eu, né? Ou seja, entre um narcisismo primário e para o narcisismo secundário. Embora que me parece que esse ideal do outro aqui, esse ponto de chegada aqui, esse ponto final do grafo, não é simplesmente um narcisismo secundário, não é simplesmente um ideal do eu. Me parece um pouco além disso, né? Embora que em alguns momentos Lacan coloque também dessa maneira.
Mas me parece que depois de todo esse processo da elaboração do grafo, me parece que o ponto de chegada não seria simplesmente esse. Haveria aí algo, né, além disso, né? Bom, e para fechar, uma coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é também um movimento moebiano, circulatório, que a gente pode fazer entre essas setas horizontais, que seria um movimento assim, acompanha o movimento do meu mouse aqui, ele, né, tipo partindo aqui do significado grande outro para o grande outro, aí gira, vai para cima, passa aí pelo gozo significante do outro barrado, a demanda, a castração, aí desce e faz esse movimento circular desse modo, passando pelos os dois pisos, né, os dois grandes pisos aí do grafo, né? É esse movimento que estava nas figuras acima aqui, que eu passei rapidamente, estavam fora de ordem, que a gente poderia pensar assim, né, esse movimento aqui, né? Aqui está só uma indicação mais nua do grafo, né? De como o grafo se encontra aí. Mas aqui está esse movimento circulatório. Então, quer dizer, tu tem esse movimento do arco, mas as outras setas estariam fazendo esse movimento aqui num oito interior, né? Ou também num movimento moebiano, né? Essa outra figura também mostra, né, que seria, digamos, esse movimento, né, nessa via, fazendo então o oito interior, ou esse movimento da banda de Moebius, né? Bom, era isso mais ou menos que eu queria apresentar. Bom, gente, em linhas gerais, é isso. Eu diria que é uma, né, como eu disse, uma primeira aproximação do grafo, né? Tomando novamente os seminários como um espaço de elaboração, né? Deixa eu parar o compartilhamento. Tomando, então, os seminários como um espaço de elaboração, né? E eu diria que nessa elaboração, ao menos uma primeira elaboração do grafo, seria mais ou menos isso que eu elaborei, ao menos uma versão mais inicial do grafo, né? Enfim, mas ele abre para muitas questões, muitas articulações, tanto no que se refere à constituição do sujeito, como também no que se refere à prática psicanalítica. Então, obrigado por enquanto por me escutarem e vamos ao debate. Bom, agradecemos, Maurício, e vamos então abrir para os colegas. Então, temos agora dois colegas, o Antônio Carlos e depois do Antônio Carlos, a Luana. Boa noite a todos os colegas. Parabéns, Maurício, excelente, como sempre. Parabenizar o Maurício é uma redundância. Bom, eu queria, enfim, dentro do espírito de construir juntos, eu te perguntaria o que tu acha do que eu vou colocar agora. E esses, digamos que vai de margem de A até Mzinho e de D ao gráfico do fantasma seriam relações no imaginário. E onde está um grande outro e o significado do grande outro em cima, a demanda e o significante do grande outro barrado seriam na parte parte simbólica. Isso porque eu estou levando essa questão, porque eu estou levando em consideração de que no primeiro andar seria a fala, a mensagem, e a parte do segundo andar o desejo,
Em ambos os casos, há uma parte simbólica e uma parte imaginária. A parte imaginária seria do pequeno outro para o outro pequeno outro, ou seja, a fala não verdadeira. E a fala verdadeira ficaria na parte simbólica, então, do grande outro, ao significado do grande outro, ou seja, seria a fala verdadeira. Isso no andar inferior. E a mesma coisa eu poderia dizer, ou seja, uma parte simbólica ou verdadeira, que seria desde essa demanda do grande outro, o que queres, e que vai ter como significante, ou seja, de codificação, como mensagem, o significado do sujeito barrado. E, claro, as flechas de significante seriam as mesmas, tanto cima e embaixo, ou seja, seria do gozo a castração, e de significante a voz. O que te parece dessa colocação, que eu estou, ao menos, olhando assim pelo gráfico, meio que me ocorreu que poderia ser isso? Bom, inicialmente, obrigado, Antônio, né, pela questão. Bom, a hora que você diz, eu não sei se eu consegui acompanhar tudo que tu disse, mas a hora que você diz ali no piso onde está o fantasma e o desejo, como sendo do imaginário, eu acho que ali não, embora que a fantasia tenha muito do imaginário, né? Ou seja, digamos, é um imaginário entrando em cena na fantasia, mas também, como dizia o Harari, né? Até por isso mesmo, agora me dou conta de como eu estou falando, o Harari, né, preferia a tradução do termo por fantasma, porque justamente a fantasia pode levar muito a uma articulação como da ordem do imaginário. E assim, o fantasma, ele tem uma parte que é do imaginário, mas outra parte não, outra parte é do simbólico, né? Digamos, o fantasma não é simplesmente uma alegoria, um devaneio, ou alguma coisa assim que se passa no sujeito, quase como uma mise-en-scène das coisas, né? Ou seja, o fantasma tem um elemento mais de uma articulação com o simbólico, de uma articulação com esse real, né? Porque esse objeto A é uma falta no real, é um objeto que nunca existiu, né? Então, quer dizer, então, eu não diria, e da parte do desejo aqui, né, me parece que esse desejo também está do lado do simbólico. Então, essa segunda parte de cima aqui, onde está o desejo e a fórmula do fantasma, aqui que eu diria que não seria do imaginário. Me parece que o imaginário estaria mais no primeiro lance ali mesmo, no primeiro lance de escada, vamos dizer assim, né? Que vai do Izinho ao Mzinho, né? Depois ali a gente já teria uma parte mais do simbólico, né? Me pareceu isso. Não sei se eu respondi bem a tua questão, se era essa mesma questão. Respondeu sim, né? Claro, está bem respondido. Eu fico só pensando, então, o que seria aquelas bolas grandes, né? Que seria da demanda do grande outro enfim, como resposta ou como mensagem, né? De codificação, o significante do grande outro barrado. Então, o efeito do desejo e em outra esfera. Tudo é uma coisa só, porque o círculo se fecha, né? Desse sujeito barrado, a imagem da. Então, esse desenho que vai até o fantasma, ele tem uma outra significação que eu também não estou entendendo, vou ter que estudar um pouco. Obrigado. Sim. Me parece assim que o desejo está aqui, né? Porque entramos na via do desejo, mas ele está numa relação com a demanda, né? Acho que foi justamente aquele último texto que comentamos no Seminário dos Escritos, que é a direção do tratamento. Tem um momento que Lacan fala que o desejo está aquém e além da demanda, né? Claro. Então, ou seja,
o desejo também não está desarticulado de uma demanda, como demanda de um lado, desejo de outro. Aqui eles estão no mesmo lado, né, tipo, quase no mesmo circuito, porque o próprio Lacan vai dizer em outro momento, se não me engano, que o desejo é a demanda menos a necessidade, né? Ou, se a gente pegar uma outra formulação, né, de frustrar a demanda para que apareça o desejo. Então, ou seja, apesar de, logicamente, o desejo ser algo diferente da demanda, ele não existe sem ela, ele não está ali sem ela. Ou seja, tem que frustrar a demanda para aparecer o desejo. Então, o desejo é demanda menos necessidade. Então, o desejo está aqui a demanda. Então, ou seja, ele está numa relação com a demanda. Ele não está né, sem essa relação com a demanda, né? Então, me pareceu um pouco nesse sentido que eles estão aqui no mesmo circuito, tipo essa seta que está subindo, passa por um, passa por outro, assim, né? Eu, ao menos, visualizo esse movimento, né? Obrigado, Maurício. Obrigado. E a Luana? Oi, Maurício, boa noite. Boa noite. Agradeço as articulações e durante algum tempo a gente no grupo da criança da clínica psicanalítica, a gente estudou, né, o grafo do desejo e sempre me convocou muito essa articulação que o Lacan faz. E me lembro que daquela época ficaram algumas coisas, porque aí a gente avançou para outros trabalhos e queria saber de ti, assim, se tu chegasse a alcançar algum tipo de leitura ou algum tipo de articulação nesse sentido sobre os 3 registros, né? Se eles estariam e aí em algum momento imaginário, simbólico e real organizados aí nos pisos, né? Que a gente chegava a fazer uma certa consideração a respeito disso. E quando tu falas aí numa outra pergunta, sim, que o grafo, né, ele coloca como grafo do desejo, mas muito mais a constituição, a gente percebe aí subjetiva, parece, né, no grafo, se tu consegues identificar as estruturas clínicas, né, neurose, psicose, perversão. Se esse piso ele alcança até um nível, até um primeiro piso, que tipo de estrutura seria possível ali pensar, ou até a segunda parte ali, né, do desejo ali até o fantasma, ou se vai lá no que foi, se tu consegues pensar nessa organização aí das estruturas clínicas em algum momento nos pisos também. Vamos lá. Na questão a primeira questão, né, do imaginário simbólico do real, eu tenho mais dificuldade de localizar o real, porque o imaginário e o simbólico me parece um pouco mais claro nisso que eu estava dizendo pro Antônio, né? Quer dizer, essa primeira parcela aí que vai do eu, né, a imagem do pequeno outro e tal. Então, aqui me parece que é claro, me parece um momento mais do estádio do espelho, em que há um predomínio do imaginário. Eu digo um predomínio porque não podemos esquecer que, né, no Lacan as coisas não são muito primeiro imaginário, depois simbólico, depois real, ou só um, só outro, só aquele outro, né? Nós podemos até ler alguma coisa assim de que, né, para Lacan há algo na questão do estádio do espelho, por exemplo. Tem um imaginário, tem um simbólico e tem um real, né? Não é dizer o estádio do espelho é só imaginário. Não. Se pensar o corpo despedaçado desse bebezinho que ainda não tem um eu formado, esse corpo morcelé, né, que Lacan usava a expressão, quer dizer, esse corpo fatiado, despedaçado, é um real aí que está ali. Então, o real não está fora, né? Assim como a própria metáfora do espelho como um grande outro, né? Quer dizer, através do espelho, o espelho esse grande outro,
que produz como configuração e como conclusão não é bem um termo, mas o júbilo aí do estádio do espelho, quer dizer, esse processo de um reconhecimento. Quer dizer, eu não só identifico que aquilo é uma imagem, mas identifico que é a minha imagem, sou eu naquela imagem, né? Então, nesse sentido, aí tem um imaginário, porque, bom, eu não sou aquela imagem no final das contas, né? É bem parecidinha, mas não sou eu. Então, quer dizer, tem um imaginário aí como um ápice desse momento. Mas não, o simbólico e o real não estão excluídos disso, né? Então, assim eu pensaria o grafo também, principalmente por esses movimentos circulatórios do grafo, né? Tanto esse movimento da banda de Moebius, que justamente quebra com interior e exterior, né? A banda de Moebius ela mostra as voltas nisso, como também esse outro movimento que parte do sujeito barrado para o ideal, ele também pode, né, a gente pode pensar ele num certo movimento circulatório, porque num primeiro momento ele partiu do delta e quando retornou, já retornou como um sujeito em busca do ideal. Então, quer dizer, tem um movimento circulatório. Então, ou seja, é dinâmico, né? A gente vê o grafo assim, desenhadinho, mas as setas nos mostram que ele é dinâmico, que ele tem uma circulação, né? Então, difícil também separar tão estaticamente esses momentos. Mas, de todo modo, eu usei a palavra predomínio porque me parece um predomínio na primeira parte do imaginário, um predomínio no simbólico na segunda parte, que vai aí do fantasma, o desejo e tal, né? E o real me parece que estaria nessa curva mais acima, e isso que pega o gozo, ou seja, essa última volta que parece que quase que vai fora do grafo e tal, acho que aí me pareceria alguma coisa do real, né? Até porque também uma coisa interessante são as diagonais, né? As diagonais que a gente pode pensar cruzando, né? Quer dizer, de um lado a gente tem a voz, no outro oposto o gozo, num ponto significante, do outro a castração. Ou seja, tem uma articulação também nessa diagonal aí, né? Ou seja, a castração articulada com o significante e o gozo articulado com a voz, quer dizer, como se, bom, o gozo e a voz teriam um pezinho mais no real da coisa, enquanto que a castração e o significante estariam na ordem significante, na ordem simbólica, melhor dizendo, né? Quer dizer, na ordem da linguagem, enquanto o gozo e a voz como isso que a linguagem não dá conta, né? Então, quer dizer, nesse movimento circulatório, o real me parece que está nas bordas aí, né? Está nas bordas como esse impossível de simbolizar. Isso que não cessa de não se escrever, lembrando que grafar é grafia, né? E grafia é escrita. Então, quer dizer, não cessa de não se escrever. Às vezes a gente encontra a palavra inscrever, mas lá no seminário 20, a frase é não cessa de não se escrever. Então, quer dizer, o real não seria grafado em última instância. Ele está com uma força e um movimento de não cessar, de não se escrever. Então, ele está sempre escapando desses movimentos do grafo, né? Como aquilo que escapa, né? Bom, e a segunda questão das estruturas clínicas, eu realmente não articulei com as estruturas clínicas, eu não sei se consigo te responder alguma coisa. Mas, assim, vamos pensar, né? Esse primeiro movimento que parte do delta, né? E encontra o grande outro e retorna como sujeito, eu acho que aqui já diz alguma coisa interessante. Quer dizer, que esse primeiro movimento, né, que estava no início ali da minha fala, nós temos aqui o sujeito barrado, então, já como um efeito. Então, não sei, nós poderíamos pensar
os autismos, né, já faria esse movimento aqui, ou isso ficaria, né, no autismo, no espectro autista e tal, isso já não aconteceria aqui, né? Você pensar na psicose, né, até que ponto a gente tem na psicose esse efeito de significação, esse ponto de estofo, né? Será que esse corte do ponto de estofo, isso se passa na psicose, né? Será que não fica justamente na psicose a voz desarticulada do significante, que é o próprio das alucinações verbais, né? Ou seja, o sujeito ouve uma voz que lhe diz coisas, por vezes compreensível, por vezes é um ruído, frases interrompidas, palavras impostas, grunhidos, né? Ou seja, fica esse resto da voz desarticulada do significante. Então, talvez eu acho que a psicose já esbarraria, a constituição do sujeito na psicose já esbarraria nesse primeiro eixo da significação, né? Aqui, né? Por isso mesmo, talvez não haveria essa questão muito angustiante da pergunta do que foi, né? O psicótico já colocado aí como um falo para o grande outro, né? Então, enfim, me parece que a neurose ficaria num segundo andar aí do gráfico, né? Enquanto estrutura e constituição do sujeito, a perversão também, né? A perversão está, talvez, não essa denegação da castração, um campo mais do gozo, quer dizer, me parece sutilezas do segundo piso, né? Na perversão, alguma coisa, né, de tipo a denegação da castração, o gozo perverso, quer dizer, ficaria mais nesse sentido, um fantasma muito posto em cena, né, muito atuado, o fantasma, enfim, né? Eu pensaria alguma coisa nesse sentido, né? Não sei se é mais ou menos o que vocês trabalharam, Luana, se foi mais ou menos o que vocês estavam pensando ou não. Sim, foi algo que nós avançamos mais ou menos nesse sentido mesmo, Maurício. E até é interessante quando tu falas ali, né, do sujeito estar na linguagem, mas ali nos autismos, de repente, não ser atravessado pelo piso da linguagem, né? Lá naquele primeiro, que só tem, né, o delta ao sujeito, né? Então, pensamos nesse caminho também, né? Estamos, né, submersos aí, mas não foi atravessado aquele corpo pelo tesouro significante, então fica realmente ali num pré-sujeito, né? Já a psicose aí mais com esses restos de voz. E a perversão sim, porque passa pela castração tanto a neurose quanto a perversão, mas o destino é diferente, né? A renegação e a repressão. Obrigada. Nesse sentido, o perverso estaria constituído aí nesse lugar de sujeito, né? Então, com alguma perversão no meio do caminho, né? Nesse sentido da denegação. Valeu, obrigada. E temos agora a inscrição do Daniel Macedo. Me escutam? Sim. Sim, Daniel. Legal. Boa noite, Maurício. Boa noite, colegas. Obrigado, Maurício, pela contribuição. Então, de certa maneira, a minha colocação já foi feita tanto pela Luana quanto pelo Antônio, mas eu articularia no seguinte sentido. A presença desses 3 registros no grafo do desejo, o que me parece muito interessante é poder utilizar o grafo do desejo, e para mim me serve muito dessa maneira, que facilita a localização
das diversas posições do sujeito frente às suas possibilidades no campo social, na vida, na sua relação com os objetos, na sua relação com o outro. Então, assim, o que eu às vezes tento visualizar é escapar dessa vetorização fixa e poder tentar enxergar isso de uma forma bem dinâmica. Então, eu cito um exemplo, por exemplo, quando você pensou ali na questão de como é que estaria a psicose, né, apresentado nesse gráfico do desejo. Aí eu pensaria assim, será que a psicose não poderia partir do sujeito barrado e escorregar direto para a voz? Quer dizer, ficar não inscrito nesse primeiro vetor que vai do significante à voz, né? Ele justamente não é atravessado pela significação, então ele acaba escapando. E eu pensei nisso porque lá no primeiro, onde você talvez tenha localizado aí o registro do real lá no primeiro vetor lá de cima, no vetor mais superior, onde parte justamente do gozo, atravessa o significante do outro barrado e atravessa a demanda, onde você colocou a enunciação. Então, nessa articulação, saindo desse vetor de cima, passando pelo início do vetor de baixo, para sair do vetor de baixo, para voltar para o vetor de cima, fazendo aí esse movimento do oito interior, dessa volta entre o vetor de cima e o vetor de baixo, a minha pergunta é, eu poderia localizar, então, o enunciado no vetor de baixo, de forma que, ao pensar esse movimento dinâmico, porque parece que muitas voltas podem ser dadas, as diagonais que você mencionou, nos facilita, inclusive, a poder pensar diversas possibilidades, porque a gente olha, às vezes, para aquilo ali e fala, tá, vem para cá, vai para lá, vem para cá, como é que vai sair bonitinho lá no ideal do eu? E, às vezes, isso está atravessado. Então, de repente, na psicose mesmo, de repente ele nem vai atravessado lá até o ideal do eu, porque já escorrega para alucinação na voz, porque nem é atravessado pelo vetor da significação ali do enunciado, né? Então, a minha pergunta talvez pudesse somar um pouco nesse sentido, essa volta do oito interior, passando da enunciação ao enunciado e permitindo que a gente localize esse fator dinâmico no contexto do grafo. Ok. Sim, estou plenamente de acordo com a tua elaboração aí. Eu acho que sim, que não se trata de a gente ficar tão rígido nas setas, né? Pensar as setas como uma certa orientação, mas não como não sei como dizer, uma direção exata, assim, de que tem que passar por aqui ou por ali, né? Enfim, uma vetorização, né? No sentido que é mais ou menos como na estrada, assim, a seta aponta mais ou menos por aqui, né? Mas exatamente não se localiza, né? Bom, então, quer dizer, nesse sentido, eu concordo contigo. E sim, os dois pisos ali, o primeiro, o de baixo, é aquele que vai da esquerda para a direita, é o do enunciado. O de cima é o da enunciação. Justamente por isso o de cima é o do significante, e o de baixo é o do significado, né? Então, quer dizer, tem ali a ordem do significado, a ordem do significante, da enunciação, a enunciação que é muito mais o dizer, né? Nessa abertura do dizer, em que a significação não está dada, né? Está no próprio ato articulatório aí do dizer, e o enunciado como digamos, o dito, né? Aquilo que já está colocado. No campo da psicose, eu acho que sim, era mais ou menos essa a ideia. As estruturas clínicas, como eu disse para a Luana, eu não pensei, não articulei com as estruturas clínicas, estou fazendo aqui com vocês. Mas me pareceu que sim, que a psicose, né, pareceria algo de que já nesse primeiro piso ali, em que ocorre esse ponto de estofo,
né? O ponto de estofo é um ponto essencial, né? Porque é o ponto de significação, é o ponto de corte, de basta. Acho que ali a psicose já fica prejudicada, né? Ali no esbarrar com o grande outro fica essa ponta da voz e não do significante. Os significantes não se articulam, né? Mesmo em outras alucinações, que não as verbais, né? Ou seja, um campo da voz como isso que escapa à significação, né? A voz como esse puro fonema que fica ressoando aí, e que não se articula como um significante. Mesmo que um psicótico nas alucinações escute frases que a frase tem um sentido sintático, ela não faz sentido no sentido que ela é delirante, né? Ela não produz um efeito de significação que seria, em última instância, um laço com o outro, né? Uma articulação com o outro. Porque é necessário uma articulação com o grande outro, que é a linguagem, para que seja possível uma articulação com os pequenos outros das nossas relações. Então, isso que tu disse, da localização do sujeito no campo social da vida, quer dizer, se não tem essa primeira articulação com o grande outro, como me articular com os pequenos outros na vida? Como fazer os laços sociais, os laços amorosos, né? As relações de trabalho, extremamente complexas, né? Quer dizer, o grande outro, ou essa relação primeira com o grande outro, é fundamental para que seja possível as relações com os pequenos outros. Senão isso fica muito prejudicado, né? Muito prejudicado. É aí que entra, por exemplo, as terapias comportamentais tentando ensinar autistas, por exemplo, a como se relacionar com esse pequeno outro em comportamentos ensaiados, aprendidos, né? Olha, se ele te diz tal coisa, tu responde assim, né? Sim, estou caricaturando um pouco aqui, mas mais ou menos para dizer como não tem um laço com um grande outro, o laço com esse pequeno outro só pode ser da ordem do mimetismo, da imitação, da aprendizagem ali, ipsis literis, né? Então, acho que sim, acho que o grafo nos ajuda a situar as coisas por aí, né? Assim como também pensar a pergunta do que foi, ela fica sendo uma pergunta muito desconcertante e que também é um momento de ou o sujeito responde com uma fantasia ou derruba esse grande outro de um lugar absoluto, né? Digamos, no sentido do que vai o seminário 16, quando Lacan diz de um outro ao outro, o título, né? Quer dizer, do grande outro ao pequeno outro. É um corte no grande outro para que esse grande outro muito absoluto se torne também um pequeno outro, um outro das minhas relações, um outro com o qual eu posso fazer trocas, que eu posso interagir e tal, né? Então, ou seja, ali também podemos localizar algo da relação do sujeito na vida, também a partir do que ele faz com esse que foi, né? Na vida, assim. Acho que isso também parece interessante, né? Ok, Maurício. Obrigado, Temos agora Maurício. Júlio César. Boa noite, estão me ouvindo bem? Sim, Júlio. Boa noite, obrigado, Marisca, pela exposição, excelente, e os colegas também. A minha pergunta, acho que conecta talvez um pouquinho com a do Daniel, assim. Achei muito interessante também a resgatar aquele ponto do Freud com o Fordá, assim, né, que me deu um estalo, assim, também de ilustrar, assim, como que o outro, quer dizer, aquela vocalização que poderia ser, assim, quase como um significante, aqui, entre aspas, privado, né, da criança, ele é transformado pelo outro, o Freud no lugar de grande outro, talvez, né, na posição de grande outro naquele momento ali, né. E a partir disso aí pensar
se tu poderia dividir com a gente, assim, ou falar um pouquinho sobre isso no contexto da clínica, pensando nas pontuações do analista, nos cortes, né, seja o corte da sessão ou nas pontuações da fala, nesse efeito de significação, né? E se a gente pode localizar também transferencialmente o analista em algum ponto ou em outro ponto, dependendo do momento, dos tempos lógicos, né, do desenvolver do tratamento, se a gente pode pensar a transferência e o analista localizado em algum ponto mais para cá ou mais para lá do gráfico. Se tu pudesse falar um pouquinho sobre isso. Obrigado. Ok, obrigado também. Eu que agradeço a questão. A primeira questão, né? São duas, né? Veja, vamos pensar esse sujeito aí, né, constituído no grafo, um neurótico bem neurotizado, né? Bem neuróticozinho. Provavelmente ele vai ter uma relação com a linguagem de uma forma muito cristalizada, ou seja, essa enunciação vem num enunciado muito cristalizado, com muitas explicações sobre o seu sintoma, com muito detalhamento, com muito explicação de como se dá, de que isso vem para cá e acontece aquilo, ou seja, um excesso de sentido no sintoma e na sua própria fala, né? O analista, aí me parece que a intervenção do analista seria o contrário do que fez Freud com o neto. O neto estava ali numa pré-linguagem, no balbucio, que é uma vocalização, né? O bababá, o mamamá, né? Ou seja, ele para constituir, ele torceu a voz para extrair dali o significante. Que é isso que faz todas as mães, né? A criança faz mamãe e a mamãe diz, ai, olha, ele está dizendo mamãe. Isso, que bonitinho, né? Ou seja, ela extrai dali esse significante do mamamã, né? Tem até, inclusive, um artigo bem interessante do Jacobson, que ele fala por que em várias línguas o pai e mãe são esses fonemas do mamamã, papapá, né? Ou seja, tem uma forçação justamente aí nesse ponto do fonema, né? Então, ou seja, as mães, os pais fazem isso, né? Eu digo mãe porque é uma função materna isso, né? Uma maternagem aí nessa posição. Então, quer dizer, enquanto o grande outro primordial, né? Então, ou seja, ali nós temos uma torção que para constituir o significante, para fazer o significante, que vai produzir uma significação no sujeito, o ponto de estofo, produzindo uma significação no sujeito. Eu acharia que esse analisante, esse neurótico que eu descrevi antes, na análise, o analista teria que fazer o contrário, teria que fazer o inverso do que o Freud fez. Uma posição que o Harari chamou da psicanálise pós-joyciana. Ou seja, a psicanálise pós-joyciana é a psicanálise depois de Joyce. Ou seja, uma psicanálise que vai intervir aí, né, pelos balbucios, pelo laleio, ou seja, produzindo uma quebra da linguagem estruturada. É mais ou menos isso que fez Joyce, né? Ou seja, ele, na sua obra, né, ao menos no Finnegans isso é bem forte, mas nas outras também, mais no Finnegans, né, ele produz uma quebra da linguagem estruturada, uma quebra sintática, uma quebra semântica, né, na medida em que introduz outras línguas, na medida em que explora as vocalizações, os fonemas, né, os elementos de sentido, quebrando o sentido. Então, talvez a intervenção do analista vai um pouco nesse lado, de quebrar os sentidos pré-estabelecidos, de quebrar as sintaxes cristalizadas do sujeito, né? Então, uma intervenção que produziria alguma relação de quebra. Inclusive, nesse primeiro arquinho do grafo,
do próprio estágio do espelho, isso é uma coisa que é prato do dia para análise, né? Quer dizer, o sujeito vem para análise identificado muito numa imagem que é ilusória, né? Um narcisismo primário ali que tem que ser ceifado, né? Então, me parece um pouco muito um movimento de quebra do analista em vários pontos do grafo, né? O fantasma, por exemplo, o que a gente faz? É um atravessamento do fantasma. Às vezes o fantasma, essa expressão é traduzida como travessia do fantasma. Eu acho que não é isso. Travessia é ir de um lugar para outro. Você vai da ilha para o continente num barquinho, remando no pôr do sol. É uma imagem muito bonita, é uma travessia muito romântica. Não, não é isso. É atravessamento. É quase como uma espada atravessando o sujeito, assim, é um corte. Então, é o atravessamento do fantasma, e não travessia da fantasia. Travessia da fantasia é um nome bem romântico. Não, é atravessamento do fantasma. Então, quer dizer, é uma quebra do fantasma. É para que aquele fantasma deixe de funcionar como fantasma. Porque no ponto de baixo, onde está o fantasma, não sei se todos estão com a fórmula, acho que eu não preciso compartilhar a tela, mas no ponto de baixo do fantasma tem o significado do grande outro. Esse significado do grande outro é onde está o sintoma também. O ponto de estofo é também a constituição do sintoma. Então, quer dizer, o atravessamento do fantasma produz nessa vetorização para baixo a quebra do sintoma. Se na análise o sujeito atravessou o fantasma, quer dizer que o sintoma, que é o que está abaixo, sofrendo o efeito disso, o sintoma que é esse significado do grande outro, ele já se desmantelou também. Então, me pareceria que, grosso modo falando, a intervenção do analista é uma intervenção de umas certas rupturas, de umas certas quebras daquilo que se constituiu no sujeito, justamente buscando uma transformação. A análise é transformação, não é você sair do mesmo jeito que entrou, né? E nem sair explicando o que você passa contigo, nem explicação, nem, né? É uma transformação. Então, para essa transformação tem que haver quebra, tem que haver ruptura. E aí o movimento do analista é um pouco esse, assim, de quebrar o sintoma, de quebrar esses significados cristalizados, né? De produzir outros movimentos na cadeia significante, de produzir esse atravessamento do fantasma, que é um desmantelamento, não é a travessia, né? Ou seja, de frustrar as demandas. Então, quer dizer, tem sempre um movimento, parece, de um corte, de uma ruptura disso, né? Se isso tudo é importante na constituição, na clínica, nós temos que intervir nesse momento para justamente uma outra constituição desse sujeito, não uma outra constituição, perdão, acho que me expresso mal aí, mas um outro arranjo do sujeito com isso, nessa transformação. Não é constituição porque já está constituído de algum modo, embora que a constituição é ao longo da vida, não é uma constituição fechada, justamente por não ser fechada que permite uma certa transformação da coisa. Mas eu diria um pouco mais assim, eu diria que essa transformação mostra justamente de como esse grafo não está estático, de como essa constituição do sujeito não está definida. Isso pensando, então, numa neurose. Se você pensar numa psicose, talvez não seria nenhum desses movimentos que eu estava te respondendo até agora. Assim, tipo, na psicose talvez seria o contrário, porque como a gente estava pensando aqui a psicose não se articulou aí, né? Então, quer dizer, o movimento da psicose seria o contrário, seria dar condições para ver se alguma coisa se articula aí no grafo, né? Então, não quebra, porque o psicótico já está por demais fragmentado, mas sim produzir algumas uniões, né? E um fluxo melhor aí nesse sentido. Bom, e eu acho que já respondi talvez a segunda questão, que é quando se pergunta onde está o analista no grafo,
eu te disse que eu digo que acho que ele não está em um ponto do grafo, talvez ele está produzindo algumas quebras nesses vetores. Talvez até agora processe um pouco o que o Daniel disse também, né? Ou seja, essas rotas não sejam tão guiadas assim, mas algumas rotas alteradas nessas setas, nesses vetores, isso é um efeito talvez de uma análise, de produzir algumas quebras, né? Para esse vetor não ficar tão esquematicamente desenhado, né? Um caminho tão certinho dessas setas, né? Então, acho que o analista ele não está no grafo, ele está intervindo sobre o grafo, que é uma intervenção sobre o sujeito em última instância. Bom, eu queria também, Maurício, assim, colocar, quando tu fala grafo do desejo, né, e da constituição do sujeito, eu consigo pensar um pouco, porque estamos falando do desejo desse sujeito, o sujeito do inconsciente, né? É de outro sujeito aí que estamos falando, né? Não deste sujeitinho nós, Maurício, Roberta, Luana, enfim, né? É de outro, né? Desse sujeito do inconsciente. E daí pensei, neste primeiro momento ali da Constituição, o quanto é importante para a psicanálise a gente fazer essa quebra, né? Desse tempo lógico, do tempo cronológico, né? Desses momentos de constituição que para nós nada tem a ver com essa cronologia, com esse desenvolvimento, né? Um pouco como a gente ouve na psicologia, em outras áreas, enfim, né? O quanto estamos falando de outra coisa, né? Quando a gente coloca também os 3 registros ali, que não são também exatos em nenhum momento, um está no outro de alguma forma, e que é isso que a gente entende de sujeito. Esse é o sujeito da psicanálise, né? Então, assim, se tu quiseres falar um pouquinho desse tempo, assim, né? Desse tempo lógico, do cronológico, desse desenvolvimento, que não se trata disso, né? Porque não é uma coisa no sentido evolutivo, né? De um ser que era isto e agora não é mais, né? Ele segue ali, né? Um pouco como a gente ouve, assim, quando a gente trabalha o infantil, desses tempos do sujeito. Então, se tu quiseres falar um pouquinho disso. Sim. Veja, a tua pergunta, a tua fala me fez pensar uma coisa. Dizer grafo do desejo tem uma metonímia aí, na expressão grafo do desejo, porque, na verdade, significa grafo do sujeito do desejo inconsciente. Então, seu grafo trata da constituição do sujeito do desejo inconsciente, né? É como dizer, aportaram 30 velas, né? Quer dizer, aportaram 30 barcos a velas, é uma metonímia, né? Então, o grafo do desejo tem uma metonímia, o sujeito está ali nessa metonímia, né? Não tinha me dado conta disso, assim, mas escutando eu fiquei pensando nisso. Bom, sim, eu acho que essa ideia da constituição do sujeito né, numa temporalidade que não é do cronológico, né, que não é digamos, do relógio, né, é de um tempo lógico, né? Um tempo lógico quer dizer dentro da lógica subjetiva do inconsciente, né? Ou seja, de pensar esse lugar aí dos movimentos como movimentos lógicos, né? Embora que a gente possa localizar, assim como o Daniel disse antes, localizar isso numa na vida social do sujeito e tal, ok, a gente pode localizar alguma dessas coisas em um determinado momento acontecendo dentro de uma determinada idade, uma determinada faixa etária. Mas a lógica de funcionamento disso, ela não é cronológica, né? Mesmo se pegarmos o primeiro andarzinho ali no estádio do espelho e tal, ou seja, o estádio do espelho não como algo lá dos primeiros meses de vida e tal, ou seja, isso está no grafo ali. O grafo
ele não é desenvolvimentista, né? Então, quer dizer, ele tem uma articulação lógica, né? Mas ele mostra essa constituição que é essa atemporal, essa temporalidade do inconsciente, e mostra também que é uma constituição em aberto, né? Ou seja, nenhum dessas setas se fecham, né? Tu não tem um fechamento delas, né? É algo em aberto mesmo, né? Se não fosse em aberto, se fosse algo fechado, a psicanálise, enquanto uma clínica, não teria o que fazer. Nós temos que dizer para o sujeito, é o teu jeitão, tu é assim, não tem cura não, se vira com isso, né? Numa próxima encarnação, quem sabe tu nasce diferente. Quer dizer, nós teremos que fazer isso. A abertura é justamente a possibilidade da intervenção psicanalítica, né? Então, esse infantil aí que nos habita, né? Ele está aí como uma instância, né? Não é a infância. A infância, esta sim, é um período da vida, uma etapa de desenvolvimento, tal. Mas o infantil como esse infantil que nos habita, que está em todos nós e que prioritariamente o analista trabalha, mesmo com análises de sujeitos, sejam sujeitos adultos ou crianças, né? São sujeitos, adultos, crianças, velhos, são todos sujeitos, né? É uma clínica do sujeito, por isso mesmo não é uma clínica especializada ou com etários, eu sou especializado na terceira idade, eu sou especialista em crianças, né? Quer dizer, não tem isso, né? Por mais que você possa ter algumas experiências, tipo, eu tenho bastante experiência com crianças, porque atendo bastante criança, ou eu sempre tive na minha clientela aí muitas pessoas idosas, então tem uma experiência aí com sujeitos idosos, mas cada um vai ser um, né? Em última instância, né? A singularidade vai estar presente, né? Sim. Temos a inscrição da Tânia e depois, colegas, vou encerrar pelo horário, né? Então agora chamo a Tânia. Boa noite, Maurício. Sempre é importante escutar. E sempre tem um avanço no que tu traz. Para mim, hoje, o avanço foi surgindo, né, através das perguntas dos colegas. E é sobre uma tentativa de localizar o real no grau. E achei muito importante o que tu trouxeste. E ele está pelas bordas, né? Por essa coisa da grafia, do real como aquilo que não cessa de não se escrever. Depois marcaste alguns pontos, né? Onde o real se evidencia, mas como realmente ele não está escrito em nenhum ponto específico. Achei importantíssimo isso, te agradeço. Obrigado, Tânia. Obrigado pela consideração. Boa noite, posso fazer uma pergunta? Oi, Ayrton, sim, pode. Então é assim, boa noite, o Maurício e os colegas, né? Uma pergunta que não quer calar. Se o desejo é que move o sujeito, certo? Aonde que entra aquela frase, Maurício, que o desejo é o desejo do grande outro? Uma época atrás, eu vi um exemplo teu muito bom, muito clássico, da criança que pede para a mãe uma coisa que não tem. Não sei se tu lembra, eu achei muito lindo esse teu exemplo aí. Quero tal coisa, mas não tem. Enfim, o exemplo. E essa frase, o desejo é o desejo do grande outro, como que cabe? Qual é a explicação para essa, Maurício? Essa é a minha curiosidade. Sim, eu diria que está nesse ponto, né? Aquele momento que falamos, que é uma frase que está na subversão do sujeito, no texto Subversão do Sujeito, Dialética do Desejo Inconsciente, a hora que Lacan diz de que o desejo não tem um objeto, ele tem um objetivo. Então, quer dizer, o desejo do sujeito é o desejo do outro, não é
o objeto do outro, é o objetivo, né? Ou seja, eu sempre lembro das minhas filhas disputando o objeto. Quando uma largava, a outra daí não queria saber, né? Ou seja, não era o objeto que elas estavam disputando. Tipo, uma estava com um brinquedinho, a outra queria também e tal. Ou seja, era uma disputa ali pelo desejo mesmo. A hora que uma largava, a outra largava também. Quer dizer, não, o desejo não era sobre aquele objeto, era o desejo, o teu desejo, né? Nesse sentido, ele é um desejo impossível, né? Como eu vou desejar o desejo do outro, né? Então, é nesse sentido que o desejo não tem um objeto e ele tem, sim, um objetivo. Agora, se eu entendi a tua pergunta, onde ele está no grafo, né? Eu diria que ele está justamente ali onde está o desejo, o desenho pequenininho, logo acima do primeiro piso ali. Acho que ali já se instala, porque o primeiro ponto é o ponto do enunciado, né? Então, logo acima entra a problemática do desejo, né? Que está, como eu falei, articulado com a demanda, não é, né, fora de uma articulação da demanda. Então, me parece que o desejo como algo impossível, ele está ali. E por isso ele vai produzir isso que tu disse, assim, a criança deseja esse impossível. Sim, justamente por ser impossível que o grafo dá o arco, mais um arco lá em cima e retorna. Ou seja, se encontrasse ali um objeto, morreria ali o grafo, digamos assim. Sabe? Tipo, se eu tivesse um objeto do desejo, ali nesse ponto, talvez o grafo ele terminaria ali. Ele não avançaria para além disso. É justamente a impossibilidade de ter um objeto do desejo que faz com que esse grafo continue, né? Ou seja, que tenha um movimento, que, como tu disse, é o movimento do próprio sujeito, né? Ou seja, encontrar um objeto seria análogo à morte, seria a própria morte, né? Nesse sentido, porque, assim, o que nos move é o desejo. Sim, a gente poderia pegar um pontinho mais abaixo, assim. O que nos move é a falta. O desejo já é um desdobramento sobre a falta. Quer dizer, né? O desejo já é o que nos move é a falta, né? Então, aí marca que no cerne da questão está a falta. O desejo já é um movimento frente à falta, né? Obrigado, Maurício. Obrigado. Ok. Bom, colegas, então agora vamos encerrar. Agradecemos novamente, Maurício, a ti pela construção aí do grafo. E sempre muito bom te ouvir. Obrigado também pelos colegas, né, pelas perguntas, questões. E assim seguimos, né, construindo aí as possibilidades. Até a próxima, né, atividade. E boa noite a todos. Bom final de semana, com friozinho. Eu também gostaria de agradecer a Maiêutica, a ti, Roberta, que coordena a atividade, e a todos que estiveram presentes aí e contribuíram com as questões, enfim, com as falas. Meu muito obrigado aí, gente. Valeu.